Olá, uma ótima noite de domingo a todos, né? Amigos e amigas aí que vão ter acesso a esse vídeo. Hoje é dia 21/7/2024. Andei afastado aí por algum tempo, né, com relação a esses vídeos que estavam fazendo, tanto por questões pessoais e algumas coisas que acarrentaram, né? E hoje aprove a Deus de me reconduzir aqui para transmitir novamente uma mensagem por intermédio de um vídeo. E como eu já falei em outras e outras ocasiões, né? Vou fazer uso dessas palavras mais uma vez, né? E não estou aqui para levar ninguém a nenhum emocionalismo ou dar crédito ou deixar de dar crédito. Se você der crédito, vai ser bom para você. Se você não der, para mim isso não vai alterar em nada. Porque, como eu sempre tenho dito, o meu dever é transmitir a mensagem, né? A questão de fazer ela cair em crédito no coração de alguém já não compete a mim, compete ao Espírito de Deus. Zacarias 4:6 diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Pois bem, alguns dias atrás eu tive um sonho e hoje à tarde eu fui tomado em uma visão com o mesmo sonho. Eu sonhei que eu voltava naquela casa onde eu tinha sido levado há um tempo atrás, uma casa rústica em cima de uma montanha. E aquela casa era já estava bem velha assim na parte de fora, bem rústica mesmo. Só que quando você entrava dentro daquela casa, a casa estava toda limpa, toda organizada. E aí a casa ficava em uma montanha, em um lugar muito alto. E novamente aquele ancião estava em uma cadeira de balanço embaixo da árvore. Só que quando eu me aproximei dele, ele olhou para mim e falou: "Quanto tempo, hein, rapaz?" Tentou desviar, ele falou para mim: "Você tem tentado se desviar dos caminhos que eu tenho mandado você trilhar, né? Mas duro é para você medir força comigo. Entre novamente lá dentro daquela casa, vá até o quarto do lado direito e pegue uma mochila que está lá dentro." Quando eu entrei, aquela mochila estava cheia de cartas, como se fosse uma bolsa de correio que o carteiro pega para sair entregando os remetentes, né, nas residências. E ele falou: "Pegue essa bolsa e agora vá e anuncie as mensagens que estão aí dentro aos ouvidos de todos." E eu falei: "Meu senhor, o senhor está de brincadeira, um sol árduo desse e uma bolsa pesada dessa, cheia de coisa, essa mochila está muito pesada, eu não vou conseguir caminhar com isso muito tempo." Aí ele pegou e tirou um par de chinelo que estava atrás da cadeira dele, onde ele estava se balançando, e falou: "Toma, calça essas sandálias que elas vão te dar resistência." E assim eu calcei, e ele falou: "Vá até aquela montanha ali", estava bem em frente onde ele estava, "e olhe para baixo." Quando eu olhei para baixo, ele falou: "Fala dali de cima, porque o eco vai cuidar de levar o som." E nisso assim eu fiz. Só que quando eu cheguei lá na ponta da montanha, irmãos, eu comecei a olhar para baixo, eu vi a cidade do Rio de Janeiro inteira. Inteirinha, inteirinha, era como se eu estivesse lá naquela imagem de Baal que tem lá no Rio, que eles chamam imagem de Cristo Redentor, que aquilo de Cristo não tem nada. Aquilo é uma imagem de Satanás, né? É só você examinar a Bíblia que você vai ver que Deus não se manifesta através de imagem de escultura nenhuma. Eu vi a cidade do Rio de Janeiro assim completa. E ele falava para mim: "Olha o que eu estou fazendo." E de repente formava-se um sopro de um vento muito forte lá no meio do mar, irmãos. Lá no meio do mar, e as águas vinham sentir as ruas do Rio de Janeiro. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Deus vai devastar, mas sabe o que é devastar a cidade do Rio de Janeiro? As águas do mar vão entrar com uma fúria tão grande dentro da cidade do Rio de Janeiro, irmãos, que não terá nada que subsista a fúria das águas quando ela vier contra a cidade do Rio de Janeiro. Eu posso dizer para você com propriedade: mais da metade da cidade do Rio de Janeiro vai ser devastada pelas águas. Eu via que como as águas entravam, irmão, ela entrava em prédio assim, saía devastando, empurrando e levando tudo que tinha pela frente. Carro ficava boiando, alimentos de mercado boiando, tudo. Corpos de homens, mulheres, crianças no meio das águas assim, boiando, que dava, era inúmeros corpos, era uma coisa incontável.
Você está entendendo? E de repente me aparecia um monte de helicópteros sobrevoando e a cidade do Rio de Janeiro quase toda alagada, debaixo de água, assim, mas devastada mesmo. Deus vai fazer algo tão terrível por esses dias com o Rio de Janeiro, irmãos, que esse país nunca mais será o mesmo. E quando eu pensava que a visão ia acabar, ele falava assim: continue abrindo a mochila que tem mais carta. E conforme eu ia lendo as cartas, depois que eu finalizava aquela carta da visão do Rio de Janeiro, ele falava assim: agora tem Salvador, Recife e Belém do Pará. Irmãos, Deus vai fazer algo tão terrível no Rio de Janeiro. Só que o que Deus vai fazer no Nordeste, irmãos, no Nordeste deste país, será muito pior, mas muito pior do que ocorreu no Rio Grande do Sul e o que vai acontecer no Rio de Janeiro. Salvador e Pernambuco. Esses dois estados, essas duas capitais, irmãos, serão palco de uma tragédia. Mas será algo tão indescritível que eu tenho convicção que se Deus mostrasse aquilo que Ele mostrou para mim, para outras pessoas, na visão carnal humana, a pessoa era perigoso não suportar de tão devastador que será o que Deus vai fazer, irmãos. As águas do mar vai se levantar contra cidades no Nordeste e o estrago vai ser muito grande. Muito, muito, muito grande, irmãos. A mortandade será incontável, incalculável. Vocês não têm... como eu posso usar uma expressão aqui? Não tem palavra que descreva aquilo. Não tem palavra que descreva aquela visão. A única palavra que eu tenho é: será devastador. E os números de mortos serão incontáveis. E no Belém do Pará, Deus me mostrava uma represa de água potável se rompendo. E cidades abaixo que estavam daquela represa, aonde a água descia, ela saía levando tudo também. Igual fez lá em Brumadinho e Mariana, só que lá eram águas de resíduo, né? De reuso. Era lixo, né? Água contaminada. Lá não, lá vai ser de uma represa de água potável. Só que pela represa ser grande, o tamanho da sua proporção, quando ela se romper, a água, na proporção que a água for descendo, irmãos, o que tiver pela frente ela vai devastar, ela vai levar embora, ela vai acabar com tudo. Eu não sei explicar como que era aquilo, mas eu me vi na visão. Depois que Deus me mostrava tudo isso que vai acontecer com Rio de Janeiro, Salvador, Pernambuco e Belém, eu via como se eu estivesse em um lugar afastado e de repente o céu se abrisse e um homem aparecia para mim, um ancião muito velho, como eu sempre me aparece, com o rosto todo enrugado. Você está entendendo? Com o rosto todo enrugado. E ele olhava para mim e apontava o dedo sentido à nação brasileira, mas com o rosto de muita, mas muita fúria, irmãos. Vocês não têm noção. A ira de Deus está tão grande, mas tão grande contra este país, irmãos, que nós vamos viver dias que não dá para descrever. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: serão dias muito sombrios. A política desse país, irmãos, está a um passo de desabar. Esse governo que está aí no poder está a um passo de desabar. O ano de 2024, da agora para frente, irmão, só será desgraça até o final do ano. Só que ainda eu quero dizer para vocês, o pior não será ainda esse ano, o pior será o ano que vem. Outras nações se levantarão contra o Brasil, irmãos. Nós vamos viver dias de muita dificuldade. Tem tanta coisa suja escondida na política deste país que está para vir à tona, que vai aterrorizar muitas pessoas. Então eu quero pedir para você mais uma vez, como sempre já pedi outrora em outras situações, independente de seu credo religioso, né? Invoque a Deus, irmãos. Peça a Deus misericórdia por esta nação, por este país. Nós sabemos que nós somos imperfeitos. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus, na régua de Deus, no prumo de Deus, todos nós somos iguais. Deus não quer saber de quantas formações acadêmicas nós temos, de qual é o nosso grau social. Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Você está entendendo? E a Bíblia diz que quando Moisés orou em favor daquele povo lá no deserto, Deus não destruiu o povo porque Moisés pediu. Então eu creio que a oração ela tem muito poder. Então eu peço novamente para vocês, orem em favor do Brasil. Se previnam, se preparem.
porque a fome vai ser estabelecida nesse país de uma maneira como nunca foi, como nunca houve. Haverá uma escassez de pão muito grande neste país. Vou voltar a repetir a data desse vídeo e aqui eu encerro a fala. Dia 21/7/2024, né? Que o Espírito de Deus possa, irmãos, fazer com que esta palavra entre dentro do seu coração e caia em credibilidade. Porque, como eu já disse, vou repetir também outra vez, eu não estou nem um pouco preocupado com quem vai dar crédito e com quem não vai. Porque eu já entendi e tenho convicção que o meu dever é entregar a mensagem. O resto fica por conta do Espírito de Deus. Uma ótima noite a todos. Tenham um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.